Questão 19. Duas esferas A e B de mesma massa e de dimensões expressíveis estão inicialmente em repouso nas posições indicadas na figura. Após ser abandonada de uma altura h, a esfera A, presa por um fio ideal a um ponto fixo, O, desce em movimento circular acelerado e colide frontalmente com a esfera B, que está apoiada sobre um suporte fixo no ponto mais baixo da trajetória da esfera A. Após a colisão, as esferas permanecem unidas e juntas, se aproximam de um sensor S, situado à altura 0,2 metros, que, se for tocado, fará disparar um alarme sonoro e luminoso ligado a ele. Compare as situações imediatamente antes e imediatamente depois da colisão entre as duas esferas, indicando se a energia mecânica e a quantidade de movimento do sistema formado pelas duas esferas se conservam ou não nessa colisão. Justifique sua resposta. Desprezando os atritos e a resistência do ar, calcule o menor valor da altura h em metros capaz de fazer o conjunto formado por ambas as esferas tocar o sensor S. Perceba que aqui temos duas questões. Então a gente tem ali a esfera A, que será solta, irá colidir com a esfera B. Após a colisão, elas saem juntas e devem tocar o sensor. Ok? A primeira pergunta está relacionada à conservação da energia mecânica e da quantidade de movimento. E a gente tem que comprovar se essa energia mecânica e essa quantidade de movimento se conservam. Bom, vamos partir então para a resolução dessa questão e verificar se esse sistema se conserva ou não. Ok? Bom, inicialmente as esferas formam um sistema isolado. Por quê? Porque ele diz que as esferas estão livres da ação de atrito ou resistência do ar. E sendo um sistema isolado, a gente tem certeza que a quantidade de movimento vai se conservar. A única coisa que a gente tem que verificar é se a energia do sistema é conservada. E para verificar se a energia do sistema é conservada, a gente pode pensar no conceito de coeficiente de restituição do sistema. Pensando nesse coeficiente de restituição, a gente vai estudar o seguinte. O coeficiente de restituição ele é a razão entre a velocidade de afastamento do sistema e a velocidade de aproximação. A velocidade de afastamento é a relação entre a velocidade da esfera A e da esfera B após a colisão. E a velocidade de aproximação é a razão ou a relação entre a velocidade da esfera A e B antes da colisão. Mas você percebeu que as esferas saíram juntas após a colisão? Se elas saem juntas após a colisão, a gente pode dizer que a velocidade de afastamento delas é zero. E independente de qual seja a velocidade de aproximação, esse coeficiente de restituição imediatamente vai dar zero. Certo? Pensando nesse sistema, a gente lembra dos conceitos de coeficiente dizendo o seguinte: se o coeficiente de restituição for igual a zero, a colisão é chamada de colisão perfeitamente inelástica, onde quase a totalidade da energia é transformada em energia sonora, em trabalho e energia térmica. Se o coeficiente for 1, é colisão elástica, o que significa que ocorre conservação de energia. E se ele estiver entre 0 e 1, ela é chamada de parcialmente inelástica, e aí a gente tem uma parcela de conservação de quantidade de energia, certo? Gente, percebe então que esse sistema que a gente analisou, o coeficiente de restituição deu zero. O que faz a gente perceber, então, que a colisão foi perfeitamente inelástica, o que conserva a quantidade de movimento, porém não conserva energia. E a partir daí você já comprova para a Unesp o que eles querem, a relação da quantidade de energia e da quantidade de movimento do sistema. Agora a gente tem que partir para resolver a segunda questão. E na segunda questão ele quer saber qual que é a altura mínima que eu preciso soltar essa esfera lá no início do problema para que ela consiga tocar ali o sino após a colisão. Bom, como a gente sabe que ocorre conservação da quantidade de movimento, a gente tem então uma ideia de que a massa vezes a velocidade inicial é igual à massa vezes a velocidade final. No início eu só tenho o movimento de uma das esferas, então eu vou considerar só uma massa. No final elas estão juntas se movimentando, então eu vou considerar o movimento das duas massas depois. Por isso que aqui ficou 2m e aqui era só m. Só que eu não tenho nenhuma informação das duas velocidades, então eu preciso calcular qual é essa velocidade dessas esferas. Como ele quer a velocidade mínima para só tocar, vamos imaginar que
eu quero achar essa altura e ela vai tocar e vai parar no ponto onde está o sino, ok? Partindo disso, então a gente vai analisar inicialmente o sistema após a colisão. Por que após a colisão? Porque eu sei que após a colisão ela tem que chegar numa altura de pelo menos 0,2 metros. Então qual que é a energia cinética mínima ou a velocidade mínima que ela tem que ter depois da colisão para atingir essa altura de 0,2 metros? Fazendo conservação da quantidade de movimento depois da colisão, e aí eu dou uma pausa aqui, porque você pode se confundir, mas professor, o senhor disse que não conservou energia durante a colisão. Verdade, durante a colisão, se eu considerar o sistema antes e após, não conservou energia. Mas eu estou falando aqui já depois da colisão. A colisão já ocorreu e depois da colisão o sistema saiu em movimento e nesse movimento ele conserva energia até tocar o sino, ok? Considerando essa conservação de energia após, então, eu posso dizer que a energia lá no ponto C, onde tem o sino, é 2mgh, que é a massa do sistema das duas esferas, vezes a gravidade, vezes a altura, que é a energia potencial gravitacional. E, no ponto logo após a colisão, ela tem 2mv² sobre 2, que é a energia cinética, porque ela não tem altura ainda. Relacionando esses dois sistemas, a gente consegue descobrir que a velocidade que ela saiu após a colisão foi de 2 metros por segundo. Substituindo essa velocidade na velocidade final, aqui na conservação da quantidade de movimento no sistema pós-colisão, a gente consegue descobrir que a velocidade que ela tinha antes da colisão era de 4 metros por segundo. Tudo bem. Aí a gente parte para o ponto final desse exercício. Por quê? Agora a gente vai analisar esse sistema antes da colisão, fazendo novamente uma conservação de energia. Lembrando, conservação de energia antes de colidir. A energia mecânica em A, que é o ponto onde foi solta essa esfera, é igual à energia mecânica em B, onde ela acaba colidindo, ok? Ou vice-versa. Se eu considerar ali a velocidade que ela tem naquele ponto onde ocorre a colisão, e a gente acabou de descobrir que essa velocidade é 4 metros por segundo, a gente consegue descobrir qual que é a altura que ela tem para esse sistema de conservação. Então, aplicando esse sistema de conservação de energia, a gente descobre que a altura que ela tem na parte inicial, ou ali que a gente chama de ponto B, é de 0,8 metros. Então, quando a esfera for solta de pelo menos uma altura de 0,8 metros, ela toca o sino. É uma questão bastante complexa que considerou aí conhecimentos de conservação de energia e quantidade de movimento. Uma questão aí de nível médio para nível difícil, mas pensando assim, em segunda fase da Unesp, uma questão aí que vai selecionar muito bem os alunos que vão conseguir ingressar na universidade. Até a próxima questão.